Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve, galerinha do sexto ano! Tamo junto hoje aqui, vamos que vamos! Aulinha 15, não, aulinha 16, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Gostaria de agradecer aí a sua audiência, professor Baladelli, o seu, o meu, o nosso, galera! E eu fiz questão hoje de não aparecer nessa aula digital CCIM. Aliás, CCIM, nós estamos com uma campanha CCIM 100% digital, galera. Por que eu quero agora ter uma nova experiência nessa aula de matemática? Porque nós estamos agora numa aula que eu chamaria de imersão. Eu gostaria que você imergisse no conhecimento comigo, galera. E sabe o que nós vamos estudar, que você está vendo aí na tela? As pirâmides de Gizé, no Egito, galera. Pelo mapa, pelo satélite do Google. E olha só que interessante nesse assunto, nessa aula de hoje, que nós vamos iniciar nesse momento. É uma aula que você vai navegar pelo mapa do mundo todo com o seu, com o meu, com o nosso professor Balada Mix, galera. E por que nós vamos navegar aí na pirâmide do Egito, tão longe aí do Brasil, galera? Porque nós vamos começar um assunto novo no nosso material, galera. Professor, mas que assunto é esse? Figuras espaciais, galera. E quer mais oportunidade que essa? De imergir nas figuras tridimensionais com o seu, com o meu, com o nosso professor Baladelli? Ah, vem comigo, vamos navegar, galera. Dentro da geografia e dentro da matemática. É isso aí, aulinha 16 começando para você. Professor Balada Mix, figuras espaciais. Esse conteúdo está na página 75 do nosso material, galera. É isso aí. E ó, nós vamos navegar aqui pelo mapa. E eu gostaria que você visualizasse algumas pirâmides do Egito que eu achei aqui pelo Google Maps, né? Navegando aqui na visão via satélite do Google, né? E ó, por quê, gente? Bom, vamos contar uma história para você da geometria que remete um pouco mais aos anos mais antigos aí, né? Desde a sua origem, a humanidade encantou-se com a beleza e por volta de 150 anos antes do nascimento de Cristo, um poeta grego fez uma lista das 7 obras dignas de serem vistas, ou as 7 maravilhas do mundo, como são conhecidas. À época, eram consideradas os monumentos e esculturas mais bem produzidos pelo ser humano. Tudo isso prova como já estavam evoluídos o cálculo matemático e a geometria nesse período, galera. É isso aí, galera. Isso prova como nós estávamos super evoluído na geometria, galera. Vamos dar um passeio aí pelas pirâmides do Egito, não é mesmo? Olha lá que tal você avançar aí com o professor Baladelli nas pirâmides e ver o formato dessas figuras espaciais com o professor Baladelli. Olha, você pode ir navegando aí comigo enquanto você escuta a historinha que eu estou contando para vocês, gente. Dessa lista, o único conjunto de obras que resistiu ao tempo, à força da natureza e ao poder de destruição do ser humano foram as pirâmides de Gizé, que hoje fazem parte da região metropolitana do Cairo. A palavra pirâmide, que você está vendo aí, ó, vamos tentar chegar mais perto dessa pirâmide aí, né, galera, no mapa, ó. Olha só, olha mais uma aqui atrás de nós, gente. Parece que você está imergindo na aula de matemática. Olha a sensação, gente, que maravilha. Você está imergindo nos pontos, você está agora nas pirâmides de Gizé, no Egito. Olha quanta gente aqui, gente. Que legal, que bacana. É aula de matemática começando, interatividade com o professor Baladelli, o seu, meu, nosso
Balada Mix, galera. É isso aí. E olha só, a palavra pirâmide designa um grupo de figuras que tem uma forma espacial característica. Quando olhamos para uma pirâmide, igual você está vendo aí na figura, olha só que interessante, ó. Como a grande pirâmide de Quéops, notamos que ela possui 4 triângulos que formam suas faces laterais. É verdade, gente, ó. Vamos caminhar em volta dessas pirâmides para você ver esses 4 triângulos que eu estou falando, ó. Uma das faces triangulares está aqui para você, galera. E é grande, né? Olha o tamanho das pessoas aqui, em vista do tamanho dessa pirâmide ali que você está vendo aí com o professor Balada Mix. É um passeio, é uma imersão, é uma aula de matemática. E para você, galera, eu faço o melhor, porque vocês merecem, galera. Vem comigo. Olha só. E quando a gente olha, né, para essa pirâmide, a gente vê uma face, todas as faces triangulares, né? Olha só no desenho, você está vendo aí, né, na imagem, né? Via satélite para você, olha essa aqui mais lá no fundo, né? A gente percebe pirâmides como faces, né, dessa pirâmide aí, não é verdade? A gente vê também uma face quadrada, que se a gente tivesse vindo de cima, né? Se a gente visse de cima, a gente viria uma face quadrada, não é verdade? Por quê, professor? Porque a base da pirâmide, ó, é uma base quadrada, tá vendo? Não dá muito para a gente perceber, mas se a gente observar tudo visto via satélite, igual você está vendo aí agora, ó, tá vendo que forma um quadrado, né? E aqui está a pirâmide de Quéops que a apostila fala, ó. Tá vendo? Tem um quadrado perfeito aqui e 4 faces triangulares. Nossa, professor, é que quando a gente pega esse menininho que fica aqui no canto, ó, a gente consegue navegar pelas imagens, como se você estivesse na rua lá no momento, né? Como estivesse fazendo realmente uma imersão dentro desse lugar. Que bacana, né? Não precisamos ir tão longe para observarmos objetos que têm formas espaciais semelhantes. Basta vermos que existem muitos objetos que apresentam as mais variadas formas, com as mais variadas funções. Para continuarmos os nossos estudos, vamos pensar em algum desses objetos. Olha para os objetos da sala, da sua casa, né? De repente, se você acha algum objeto em 3 dimensões que chama a sua atenção. Se a gente colocar esse objeto sobre a mesa, veremos que eles tendem a rolar, alguns tendem a deslizar, né? Se a gente apoiar uma da sua face e fazer com que eles rolem ou não, né? Alguns objetos que não rolam podem ser classificados como os prismas e as pirâmides. Então, os objetos que não rolam são os prismas e as pirâmides, igual você está vendo aí, ó. Vamos aproximar a imagem para você. Vamos lá. Vamos de novo lá. Olha só, aqui está a pirâmide. E se fosse possível retirar ela aqui da imagem, né? E deixar ela numa rampa levemente inclinada, a gente ia perceber que a pirâmide não rolaria, ela deslizaria, não é verdade? Tá aí para você. Então isso quer dizer que a pirâmide e também os prismas que vamos ver daqui a pouquinho são objetos que não rolam, eles deslizam. Nossa, professor, que aula bacana! Estamos realmente imergindo hoje na aula de matemática. Sim, galera, vamos comigo, tá? Alguns objetos que não rolam podem ser classificados como os prismas e as pirâmides, igual você está vendo na foto, e alguns tendem a rolar. Os objetos que rolam são os cilindros, os cones e as esferas. Legal, né, gente? Olha que bacana essa imagem para você do Google aí, das pirâmides de Quéops, lá no Egito, realmente, tá? E a gente pode, além de navegar aqui por essas pirâmides, igual você está vendo aí, ó, a gente vai clicando no mapa e a gente pode ir caminhando pelas ruas como se a gente estivesse lá nesse momento. Olha que bacana, uma aula interativa dessa de matemática para você, ó, que o professor preparou com muito amor e carinho. Olha só, gente, vamos tentar nos aproximar mais das imagens aí da pirâmide para você ficar guardada essa imagem na tua mente aí, galera. Vamos andar um pouquinho mais na rua, vamos chegar um pouco mais perto, né? Olha, uma outra imagem para você das pirâmides ali, ó. Então, pirâmides são figuras que têm faces triangulares. A base, como a gente viu de cima, é uma base quadrada, tem uma face quadrangular, né? E a pirâmide é um objeto que não rola, igual no caso a esfera, o cone e o cilindro, que nós vamos ver a seguir, tá bom? Vamos continuar então no nosso material. A gente vai falar agora sobre os poliedros. Para a gente falar sobre os poliedros, eu vou em outro lugar aqui do mapa, tá? Vamos falar agora sobre os poliedros, gente.
As figuras que são formadas apenas por polígonos recebem o nome de poliedro, tá? O que quer dizer o nome poliedro? Poli quer dizer vários, tá? Quer dizer vários. E edros quer dizer faces. Dentro do grupo dos poliedros existem vários outros grupos e classificações. Alguns dos poliedros, como a representação de um prédio que a gente vamos ver agora no Google Maps, né? Deixa eu colocar para você aí, ó, tá? Nós vamos ver agora alguns prédios lá na China e vamos estudar quais são as relações que os prédios, né, que tem lá na China. Como a China é muito evoluída tecnologicamente, a gente vai ver que a China tem vários prédios tecnológicos, bem modernistas, né, que lembram realmente poliedro. Vamos lá na China agora nesse momento, tá? Vamos achar uma região na China para a gente visitar aí, tá bom? Vamos lá. Direto para você na tela, professor Balada Mix. Galera, o que você está vendo aqui, ó, é o centro de Hong Kong, na China. Ó, eu achei um prédio aqui no Google Maps, tá? Eu vou pegar o menininho e vamos lá, cair nesse prédio, galera. Olha o professor Balada caindo ali, ó, o menininho laranjadinho lá para você. Caímos, gente, perto de um prédio lá na China, ó. Olha só que interessante, professor. E você percebe aqui vários prédios. Esse prédio eu achei muito bonito, né? Tem um prédio em construção aí para você ver aqui do lado também. E eu tô falando, quando eu tô falando de poliedros, olha que imagem interessante, né, gente? E a gente pode andar nas ruas de Hong Kong. Professor, aqui nós podemos fazer essa imersão realmente, porque não tem nenhuma ameaça contra a gente. Sim, você está no conforto da sua casa, vendo uma imagem de Hong Kong na China, através do Google, né? E a gente pode avançar nessa imagem para ver vários poliedros que tem em Hong Kong. E aqui a gente pode ver vários poliedros. Professor, não entendi muito bem o que é poliedro. Tá vendo esses prédios que eu estou mostrando para você lá numa rua de Hong Kong? Tá vendo? Ó, especificamente esse prédio, né? Tem vários edifícios aí, ó, esse aqui na frente, esse com as janelas aparecendo aqui mais em relevo, né? Tá vendo aí para você, ó? São edifícios que têm várias faces, né? Poli quer dizer vários, edro quer dizer face. Ah, entendi, professor. Por isso que você foi lá na China? Sim. E se você pegar o seu material na página 76, você vai ver, olha como é modernista a China, né, gente? Olha que lindo os prédios e as construções aqui. Olha esse poliedro, que maravilha, gente, que você está vendo aí na minha aula de imersão com Balada Mix. Nossa, professor, não posso perder essa aula por nada. Com certeza, galera. Por que eu trouxe vocês aqui? Você está vendo aqui vários edifícios que têm várias faces, né? Portanto, lembram poliedros. E é diferentemente da pirâmide que a gente acabou de ver lá no Egito, né? Aí, a pirâmide também é um poliedro. Porém, a pirâmide não é classificada como um prisma, né? Que nós vamos ver a seguir. Professor, mas afinal de contas, então, o poliedro é o quê? O poliedro é formado por prismas e pirâmides. Você já viu a pirâmide do Egito na imersão anterior na aula, não viu? E agora nós estamos andando por uma rua aqui, né, no centro de Hong Kong, na China, com o professor Balada Mix. E aqui a gente pode andar na contramão, no meio da rua, não tem perigo do coronavírus. Aqui nós estamos bem seguros e aprendendo a matemática na imersão do professor Baladelli. Nossa, professor, realmente, hein? Olha essa imagem, olha que prisma maravilhoso que você está vendo agora. Professor, então, deixa eu ver se eu entendi. Você está nos levando a uma viagem de imersão por alguns lugares do planeta. Isso, exatamente. Que a gente consegue ver figuras espaciais. Em especial, nós já vimos a pirâmide e agora nós estamos vendo alguns prédios lá no centro de Hong Kong, na China. Né, gente? Que legal, professor. E esses prédios, esses edifícios que vocês estão vendo aí, gente, olha só que interessante. Esses edifícios que vocês estão vendo aí, eles também são chamados de poliedros. Agora uma vista via satélite para você aí do centro, gente. Olha quantos edifícios nós temos em Hong Kong, tá bom? Muito legal, professor. Muito bonita essa imagem do mapa que o senhor está mostrando. É verdade, gente. Eu tenho vários prédios em Hong Kong, né? Eu vou cair vamos de novo em outra rua para você ver mais prédios em Hong Kong. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui você está vendo outros prédios aqui que lembram também vários
poliedros, em especial os prismas. Professor, mas o senhor não explicou ainda o que é prisma. Eu entendi que os poliedros são as pirâmides e os prismas, mas o senhor não explicou exatamente o que é o prisma. Ué, tudo bem. Gente, o que é um prisma na verdade? Um prisma é quando você tem faces opostas, paralelas e iguais. Faces é quando você está enxergando, por exemplo aqui, ó, vamos pegar esse exemplo desse prédio aqui na esquina. Ó. Eu estou enxergando essa face, estou enxergando essa face. A gente sabe que existiria uma face atrás dessa parede e uma face na parte de cima, que seria o telhado do prédio, uma face atrás. Então, quando você tem especificamente faces assim bem definidas, de forma bem retinha, retangular, você tem prismas, que é diferente da pirâmide, né, que tem faces triangulares. E perceba o formato retangular aqui desses prédios, ó, numa outra rua de Hong Kong, ó. Então, o que é um prisma? É quando você tem figuras formadas por faces retangulares em sua maioria. Isso quer dizer que o teto e o chão que ele está ocupando tem que ser necessariamente retangular. Porque a gente pode ter prisma com base quadrado, prisma de base triangular, pode ter prisma. Então, especificamente um prisma é quando você tem por exemplo, aqui nesse prédio, ó, quando você tem quando você tem uma figura em que as faces laterais, ou seja, em volta da figura, são formadas apenas por retângulos, tá vendo ali? Ah, entendi, professor. As faces laterais são retangulares. É diferente de eu falar, por exemplo, o fundo, que é, no caso, onde está o prédio apoiado no chão, e o teto do prédio. Poderia ser triangular, que ainda seria classificado como prisma. Ah, professor, mais ou menos eu acho que eu já estou captando a sua imersão nessa aula. Nossa, professor, eu acho que assim nós vamos aprender bastante. Eu também acho, eu estou gostando dessas ideias, ó. Então, olha só que interessante a frente desse prédio, ó. Esse prédio aqui tem face retangular, né? Aqui também você sabe que se fosse possível o telhado desse prédio, a base seria praticamente retangular também. Professor, então o prisma ele tem faces laterais retangulares? Sim, especificamente sim, né? Só que eu posso ter tanto a parte apoiada no chão quanto o teto desses objetos espaciais sendo triângulos, quadrados ou retângulos. Agora, não confunda prismas com pirâmide, porque a pirâmide, por sua vez, nós vimos lá no Egito, né, que a base era um quadrado, mas as faces eram triangulares, lembra? As faces laterais. Então a pirâmide a gente pode até mudar a base que ela está apoiada no chão. Porém, a pirâmide tem apenas faces triangulares. E os prismas, olha quanto prédio, quanto prisma você tem nessas fotos, ó. E o prisma tem apenas faces retangulares, faces laterais. Mas o telhado e a parte que está apoiada no chão pode ser triangular, tá bom? Ah, professor, estou começando a entender. Para entender um pouquinho mais, você pode acompanhar a ideia na página 76 do nosso material, enquanto também faz a nossa imersão. Nossa, professor, que legal! Vamos continuar então. Vamos falar então especificamente de um prisma muito interessante. E eu vou usar para isso, gente, um prédio de Hong Kong. Ó, vamos pegar essa... Tá vendo essa foto aqui desse prédio? Ó? Quer ver? Deixa eu mirar na foto de um prédio aqui para a gente estudar aqui que seria um prisma, né? Olha só, vamos continuar andando na rua aqui de Hong Kong. Ó, tá vendo essa foto desse prédio aqui? Vamos pegar aqui, em cima desse posto aqui, Caltex, tá vendo? Aqui tem um prédio, ó, tá vendo de frente ele aqui? Então aqui eu basicamente poderia se você perceber bem, o formato desse prédio lembra um paralelepípedo. Professor, o que é um paralelepípedo? Gente, você já viu uma caixinha de leite, não viu? Você já viu aquelas caixas de Omo de supermercado? Estou fazendo propaganda aqui do Omo. Já viu caixa de leite? Né? Caixa de pasta de dente? É um paralelepípedo. Esse prédio me lembra, assim, um paralelepípedo. Claro que tem aqui umas quinas inclinadas aqui, não é bem aquela quina de uma caixa. Mas dá a impressão que a maioria dos prédios, aliás, lembram paralelepípedos, né? Por ter esse formato de caixa aqui. Parece caixa de Omo, né? Aquelas caixas de sabão em pó, caixa de pasta de dente de pé, né?
aquelas caixas de leite que você compra no mercado, tá vendo? Então, esse prédio lembraria um paralelepípedo. Como acho que a maioria dos prédios lembram paralelepípedos. Olha, por exemplo, essa igreja aqui, ó. Essa igreja do outro lado da rua lembra bem um paralelepípedo, né? Se a gente perceber bem, parece uma caixa essa igreja, né? Parece que nem um telhado não tem. Tem um formato de caixa aí. Ah, interessante. É muito frequente a gente encontrar figuras assim no nosso meio, né, gente? E é bem interessante porque, além de ser prisma, a gente dá um nome específico a esse prisma, que é um paralelepípedo. Ah, legal, professor. Ó, vamos pegar um exemplo bem interessante que eu vou colocar para você agora aí, que talvez até seja uma região que você já conhece aí. Deixa eu ver se eu consigo localizar para você aí o Museu de Arte Moderna em São Paulo, gente. É muito legal. Quer ver? Vamos ver se eu consigo. Se eu localizar aqui para você, aí no Google, a gente vai achar e vai andar no mapa nessa imersão da geometria espacial. Olha, eu achei aqui um museu de arte moderna de São Paulo aqui. No momento ele está fechado, mas ó, eu vou dar um pulo nesse museu aí. Tá vendo? Eu sou o menininho em laranja que você tá vendo perto do ponto vermelho lá. Deixa eu tentar dar um pulo mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo dar um pulo aqui pra gente ver esse museu mais de perto. Vamos lá, galera. Vamos fazer a imersão com o professor Baladelli. Opa! Parece que eu caí bem dentro do museu, hein? Nossa, professor, você tá bem. Tem até uma aranha ali. Realmente. Deixa eu ver se eu consigo ir lá no pátio do museu e ver ele um pouquinho mais de longe. E as árvores estão tampando a minha visão. Não tem problema, gente. Você está dentro da imersão. E na imersão, você consegue andar de um lado para o outro. Ó. Se a gente não achar o museu aqui, ó, não tem problema não, tá? Nós vamos andando aqui, uma hora ou outra a gente consegue achar. A vantagem de você fazer essa imersão é que a gente consegue passar no meio do parque, no meio das árvores, conhecer outros lugares, da geometria espacial, né? E a gente consegue andar por tudo quanto é lado aqui, né? Ó, achei aqui um objeto que me lembra mais um objeto arredondado. Daqui a pouco nós vamos falar desses objetos, né? Vamos ver se a gente acha o museu em si, né? Se a gente não achar, não tem problema, tá, gente? Vamos ver se a gente consegue achar aqui, ó. Museu de Arte Moderna em São Paulo. Vamos lá. Olha só que interessante, né? Pra gente ver aqui, principalmente aqui, ó. Bom, Fundação Blena de São Paulo, Parque do Ibirapuera, a gente tem vários lugares aqui, né? Mas olha só que interessante, nessa aula de imersão, a ideia é mesmo explorar, tá, gente? Os museus, explorar onde é que a gente está, né? Se a gente consegue visualizar como que é visualizar, essa aqui é a Grande São Paulo, uma avenida da Grande São Paulo, né? Vamos tentar entrar aqui nesse supostamente no museu, ele está cercado por bastante árvore aí, ó. Mas a gente consegue, de certa maneira, a gente consegue andar um pouquinho pelas ruas aqui de São Paulo, visualizar bem esses museus aqui de longe. Ó, aqui eu acho que eu estou conseguindo ter uma visão dele, que tem bastante árvore em volta, né? Mas a intenção foi achar realmente um museu de arte moderna. Não tem problema se a gente não achar, tá bom? Não fica bravo com o professor não, que a aula de imersão, gente, é assim mesmo. A ideia é transportar você por lugares que ainda nós não caminhamos dentro do nosso material. Nossa, professor, realmente é bacana, né? O senhor anda entre os carros, anda entre as pontes. É realmente, né, gente? Nós temos que utilizar toda a nossa tecnologia ao favor para conseguir aprender bem a matemática, né? Vamos seguir por essa rua aqui de São Paulo, dessa avenida ou dessa BR, eu não sei muito bem, né? Quem já visitou São Paulo conhece, o professor ainda não visitou, né? Se a gente não achar, não tem problema, tá bom? A gente volta lá de novo no mapa, procura novamente, tá? Então não esquenta a cabecinha não, que no final tudo dá certo. Mas ó, o mais interessante, gente, que eu acho bacana pra gente ver, que a gente consegue ver assim, essa arte contemporânea, essa arte moderna também, né, gente? Eu acho isso é tremendo, 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 gente. Muito legal, muito bacana mesmo, tá? E olha só, que legal, gente. A gente vai tentar navegar um pouquinho mais aí, tá? Vamos ver se a gente consegue achar aí um museu, né? Ó, tá falando que tem um museu por aqui nessa região. Vamos ver se eu consigo visitar esse museu ali, né?
Parece que tudo é muito cercado, né? Realmente por árvores, por construções. Gente, mas olha só, o que é mais importante para a gente guardar aí nessa ideia? A ideia é que a gente transportar a ideia do prisma, né? Transportar a ideia do prisma, tá? Vamos fazer o seguinte. A gente já viu o que é prisma, a gente já navegou, já fez a imersão. Vamos tentar agora navegar por outros ares? Ah, vamos, professor. Que legal. Ó, vou tentar levar para você agora dentro de uma aula de imersão na Tailândia, gente. Tailândia. Conhece a Tailândia? Já ouviu falar na Tailândia? Ah, você já ouviu falar na Tailândia? Ah, eu tenho certeza que você já ouviu falar na Tailândia. Olha só a região da Tailândia, onde é que fica aqui, gente. Ó, você que é bom em geografia aí. Ah, o que você achou aí na Tailândia? Que chamou a sua atenção, professor? Ué, eu, sinceramente, vamos ver se a gente acha aqui no mapa, né? Como que a gente pode observar lá no mapa, na Tailândia, né? Como que a gente pode observar uma construção, né? Lá no mapa da Tailândia. Vamos imergir na Tailândia. Nossa, professor, mas como é que você sabia que essa região estava repleto? Ó, eu tô colocando aqui no mapa, pra gente achar uma região na Tailândia, né? Que a gente consiga navegar por essa região que você está vendo aí, nessa aula de imersão, tá? Que a gente consiga navegar por prédio, né? Que tem um formato de, basicamente, de correspondência em formato um cubo, né? Já viu, você conhece um cubo? Cubo é um paralelepípedo, né? O que é o cubo? Você já brincou com aquele cubo mágico? Então, basicamente, nós vamos fazer uma imersão. Ver se a gente acha alguma coisa em formato de um cubo, né? Olha só que interessante, ó. Eu estou agora aqui numa rua de São Paulo. Novamente, voltamos para São Paulo, saímos da Tailândia. Eu estou tentando achar, olha só que interessante esse formato de prédio, que são prédios em formatos de cubos. Cubos são prismas em que as suas arestas ou suas faces são todas quadrangulares, tá? Então, realmente é interessante prédios de São Paulo que tem esse formato cúbico, né? E aí nós vamos tentar achar para você aí, dentro dessa imersão, prédios em formatos cúbicos. É muito legal, muito interessante. Então, olha só que interessante aí para você, que você está vendo agora. Ó. Aqui tem uma construção justamente muito parecido com o formato de um cubo, né? E a gente tem, assim, várias construções. E aqui eu estou aproveitando, né, pegando aqui, voltando aqui, agora aqui para Maringá, ó. Você tem aqui, ó, essa Avenida Nóbrega em Maringá. Tem uma construção aqui, parece ter um formato de um cubo, né? Ó, você tem um centro de fisioterapia aqui, que tem esse formato cúbico, né? Olha esse prédio, que interessante que eu achei aqui. Voltando um pouco para nossa região agora, ó. Esse prédio também tem um formato cúbico. Por quê, professor? Dá a impressão que o comprimento de todas as faces são iguais. Um cubo tem essa característica. Um cubo também é um prisma, né? Então, estou tentando fazer agora uma aula de imersão. Então, você já viu pirâmide, você já viu paralelepípedo, que são os prismas. Você já viu alguns formatos cúbicos, né? Que a gente tô tentando mostrar aqui para você, ó. Tá vendo? Formatos muito parecidos com o formato cubo, tá? Tem uma construção aqui, né? Então, agora voltando um pouquinho para nossa região, ok? A pirâmide você já conhece, né? A pirâmide ela tem vértice. O que é o vértice, né? Aliás, o cubo também tem vértice, né? São essas quinas, são as pontas, né? As arestas, geralmente, são... As arestas são o contorno da figura. E as faces é aquilo que a gente consegue ver, né? A frente, as laterais de um prédio, de uma construção, são as faces da construção, tá bom? E aí você está vendo nessa aula de imersão aqui, ó. Agora você está nas ruas de Maringá. Olha só que interessante, né? Esse formato de prédio, ó. Então você tem aqui as faces, a face desse prédio, essa construção pequena aqui na esquina. Aqui você tem as arestas, que são o contorno que fica em volta do prédio, né? O vértice geralmente é a quina. Vou tentar aproximar mais aí para você, ó. O vértice são as quinas, né? Os quatro cantos aqui do prédio, tá?
Então tudo isso nos remonta à ideia de cubo, nos remonta à ideia de paralelepípedo, de prisma, e aí tem as ideias, noções básicas. Quais são as noções básicas, professor? Vértice, aresta, face, né? São coisas agora que normal a gente falar na geometria chamada geometria espacial. Olha essa figura aqui da esquina, gente, como não parece um cubo, ó. Se olhando de longe, ó, tá vendo? Aqui você tem uma aresta na cor preta, uma outra aresta desse lado aqui. Essas quinas eu posso chamar de vértices, né? O aresta é o contorno, tá? E aí você tá vendo as faces laterais aqui de uma loja de móveis, tá? Ó, tá vendo aqui? As faces laterais realmente, né, tem esse nome, né? Face. Então, as laterais é o nome de face, a frente da loja é o nome de face, tá? E o contorno dessa figura vai ser a aresta. E os pontos, né, que são as quinas dessas construções, seja ela no formato de pirâmide, prisma, enfim, todas elas, essas quinas, essas pontas a gente chama de vértices, tá bom? É isso que eu quero mostrar para você hoje. Agora, tem uma construção aí que eu acho que é principal para nós visualizarmos, que eu vou mostrar agora para vocês. Espera um pouquinho. Quer mais um exemplo bonito desse daqui do que a nossa Catedral de Maringá, gente? Vamos fazer uma imersão aqui rapidinho na Catedral? Professor, realmente, o senhor tem razão. Aliás, eu imergi bastante, né? Imergi tanto que cheguei a entrar na Catedral, tá vendo aí? Ó, eu até entrei na Catedral aí, tá? Naquela época tá tendo a roda gigante ali. Mas por que, professor, você entrou? O formato, né, da nossa Catedral chama muito a nossa atenção. Ah, realmente, professor. Por que o senhor está falando isso? Gente, vamos combinar que a catedral, vamos olhar aquela aqui aqui mais perto, né? Mas a catedral é um monumento que ela não se encaixa nem no conceito de prisma e nem no conceito de pirâmide, né? Ó, um pouquinho mais de longe aí para você, ó, tá vendo? A catedral, ela é um cone, tá? Com exceção dessa construção que fica em volta dela aqui, ó, essa construção que fica em volta da catedral, ela não é um cone, tá? O cone é somente a figura da catedral, que é a figura central em si. Já a catedral, o cilindro, né? E a esfera, que é aquele círculo, né? A esfera, que seria a bola, né? Ela se encaixa na classificação de corpos redondos, tá? Então, a catedral nos lembra o quê? A casquinha do sorvete, né? Chapeuzinho de festa. Então, a catedral ela é um cone, ela é um corpo redondo. Como a gente tem formatos cilíndricos aqui também, ó. Se você pegar esse poste que está na frente da catedral, com exceção desse disco aqui, ó, esse poste tem um formato cilíndrico, né? É igual ao nosso lápis. Se você olhar para o lápis agora, ou a caneta, você vai ver que tem um formato cilíndrico, né? Então, o lápis, a caneta, esse poste que você está vendo na foto aí tem um formato cilíndrico, ok? Então é muito interessante a gente observar essas construções que nós temos aqui para fazer a nossa aula. Agora, que aqui eu tenho, nesse caso aqui, essas construções, se eu pudesse separar essa construção em volta aqui da catedral, o que eu teria aqui na verdade? Eu teria prismas de base triangular, né? Porque, aliás, pirâmide, né, gente? Pirâmide de base triangular. Por que são pirâmides? Ué, o formato, né, gente? Ó, se você puxar aqui, ó, tem o vértice. A aresta significa o contorno dessa construção. A base, apesar de ser uma base triangular, eu posso ter pirâmide de base triangular, né? Então isso me lembraria bem pirâmide de base triangular, né? Se a gente pudesse, claro, de alguma maneira separar essa construção do cone aqui que é a catedral. Mas vamos falar um pouquinho mais de corpo redondo, gente. A gente falou, professor, mas esse disco aqui não é um corpo redondo? Sim, mas aí você tem o cilindro do poste, o cilindro que é formado no corrimão ali da escada da catedral, tá vendo ali? Também é um corpo redondo, lápis e caneta igual eu já falei. E aí, o que mais eu posso lembrar de corpo redondo? A esfera, né, gente? Quanta gente não vem nessa praça da catedral aqui, ó, né?
bater uma bolinha com a família, com os amigos, né? Por enquanto, a gente não está podendo fazer isso. Mas olha que imersão interessante, né? Você pegar aí o Google Maps, né? E navegar um pouquinho por esse formato. Olha que formato maravilhoso, nossa Catedral de Maringá, tá? Então, essa introdução, ela está servindo de motivação para você efetuar a leitura ali para mim das páginas da apostila 75, 76, 77, 78 até a 79, o comecinho. Eu gostaria que você fizesse a leitura, para na próxima aula a gente ser mais específico. Essa aula eu gostaria realmente que você fizesse essa imersão apenas, tá bom? Então foi uma aula para você imergir, para você visitar lugares, para você entender o que é o conceito de prisma, paralelepípedo, poliedros, cubos, pirâmides, cones, esferas, né? Termos até então de geometria espacial. Espero que você tenha gostado dessa aula diferente. Foi uma aula de imersão, uma aula que você está navegando pelo conhecimento. E especificamente agora, navegando nas ruas que ficam em frente à catedral. Nossa, professor, realmente, o senhor tem razão. Achei muito bonito, achei muito legal navegar com o senhor por esses lugares de todo mundo aí. Nós fomos no Egito, fomos para a Tailândia, fomos para a China em Hong Kong, voltamos para Maringá, né? E Maringá é bela porque tem uma arquitetura muito bonita para a gente estudar também a geometria espacial. Concorda, amiguinho, amiguinha? Então a minha aula vai ficando por aqui de imersão. Espero que eu tenha estimulado você a navegar um pouquinho pela nossa cidade, por até outros lugares do mundo, através do Google Maps, Google Earth, tá bom? Que Deus abençoe você, obrigado por essa aula de imersão, espero que tenha motivado você para a próxima aula a gente estudar os conceitos mais básicos da geometria espacial. Quais são, professor? O que é face, o que é aresta, o que é vértice, né? Que a gente citou tanto aí nessa aula de imersão da geometria. Nossa, professor, eu não sabia que nós tínhamos tanta tecnologia para isso. Pois é, eu já estou entrando aqui dentro da catedral. Fica com a imagem então, gente, ó, da roda gigante para você aí. Olha a roda gigante, gente, que lindo, né? E olha quantos elementos geométricos da geometria espacial. E Maringá está repleto também de prédios em formatos de paralelepípedos, né, gente? Gente, vou ficando por aqui então, com essa imagem maravilhosa aí da nossa cidade, gente. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por essa imersão, por essa oportunidade. Quero fazer diferente porque vocês merecem. Até mais, galera. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.